No gramado em que a luta aguarda. Olha ele aí, Diego Iwata Lima. Mais tarde, né, nas férias do Massa, hoje pegamos jacaré, choveu, fez sol. O dia foi bom com Pegou a jacaré, Massa? família. Peguei jacaré, o mar tava delicioso, cara. Aqui em Juqueí, você Delícia. pega, às vezes tem um bancão de areia, às vezes, né? Porque às vezes não dá pra você entra ali no começo e já começa a tomar lambada. Aí você vai, passei Delícia. um pouquinho com a minha filhadinha de 10 anos e a gente se divertiu, cara. Pô, pena que começou a Muito bem. chover, aí, vai lá, vambora, vambora, vambora. Mas foi bom, até 2h30, 3 horas, foi ótimo. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse é o mês do Apoia-se. Se você gosta do MM, gosta dos quadros do canal, apoie. Tá aí o QR Code para você escolher a melhor forma de participar com a gente. Você pode receber o MM no seu celular, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. E é bacana. Só você escolher o modelo, você pode ser membro do canal também. Você tem aqui os planos, é só clicar no botão e escolher, tá bom? A gente vai falar de alguns temas. Aliás, Leila Pereira e Dudu. A gente vai falar do Rony, da apresentação do Facundo, que o Diego esteve lá. Um pitaquinho da festa do Sporting Bet, né? Que o Diego também esteve lá. E, para finalizar, nós vamos falar de Palmeiras e Portuguesa, afinal de contas, finalmente, amanhã a bola volta a rolar, né, no Campeonato Estadual, Palmeiras e Portuguesa no Allianz Parque. Bom, eu começo dizendo o seguinte: eu comento, mas não invento. Esse é caso para Nelson Rubens, né? Porque é ridículo, né? Parece duas crianças mimadas se alfinetando pela mídia, com um monte de coisa importante para resolver, né, Leila Pereira? Tomou toco do Andreas Pereira, tem muita coisa para resolver e fica aí se alfinetando com o Dudu, que é outro mimado que precisa do apoio da companheira para defender. Eu acho ridículo. Ponto. Não falo mais sobre isso. Você quer falar alguma coisa? Rapidinho. Conversei bastante com os dois lados aí nessa questão. Mesmo entre as pessoas que estão ali do entorno do Dudu, existe um consenso de que ele passou do ponto completamente. Ontem até cogitei, eu perguntei, né, se havia a hipótese dele pedir desculpa pelo xingamento propriamente. Não esteve na mente de ninguém ali do entorno dele, da comunicação dele, enfim. Ninguém pensou em pedir uma desculpa a Leila. Uma ofensa de muito baixo calão, né? Eu acho que é uma coisa muito agressiva para você fazer com qualquer interlocutor, né? E aí, fazer isso ainda com uma mulher, eu acho que é uma situação. O Dudu errou bastante nessa aí, cara. Ele pode ter as razões que ele quiser ter. Nem se a Leila tivesse dito o mesmo para ele a portas fechadas, ele ainda assim teria passado do ponto ao dizer isso publicamente. Acho que isso é indiscutível, né? É. A Leila, a Leila achou por bem processar, não é um processo do clube, tá? É importante falar isso, é um processo dela, pessoal, o clube não está processando, quem está processando é a Leila Pereira, ela tem total Claro. direito. Ela não é o Palmeiras, o Dudu não é o Palmeiras é o Palmeiras. Então ali não são pessoas que têm um celeuma entre si. Eu ofereci para o staff do Dudu a oportunidade de falar 100% e para o Dudu mesmo. A Trivela, eu ofereci até o canal, Massa, sem te consultar. Se ele quisesse ele falar um monte de Uhum. coisa, e, obviamente, a Leila teria espaço para rebater também. Ofereci tanto a Trivela quanto o meu espaço aqui, a parte que me cabe. Não queremos falar disso. Então, acho que chega, né? Acabou. É Então, beleza. verdade. Eu Eu, tava lá quando surgiu a pergunta, Márcia. Ela não falou do Dudu espontaneamente, tá? Quem ah, fez a pergunta é o Soler, que é aqui do canal com a Solé, gente. exato. Foi ele que fez a pergunta, mas a pergunta era outra, tá? A pergunta era o que ela tá fazendo para que o Dudu, para que o Rony, por Isso. porventura, não venha sair do Palmeiras sem compensação financeira, como o Dudu saiu. Ela aproveitou esse gancho para alfinetar o Dudu, porém, tudo que ela falou, de certa maneira, não é mentira, né? Eu acho meio complicado falar esse negócio de deu prejuízo, deu lucro, porque assim, então quando ele jogou pra caramba, ele estava dando lucro. Também não é esse negócio de prejuízo e lucro. Agora, a parte dos 5 milhões, os 4 milhões do Cruzeiro, que ele realmente tinha um acerto verbal muito adiantado e depois recuou, isso não dá para contestar, o próprio Dudu não tenta contestar. O que vem ali do staff do entorno do Dudu é que ele nunca assinou propriamente, mas, É. né?
As É, partes é que meu sabem amigo. qual que era o combinado delas. Então, enfim. Agora, Enfim, mas chega. Chega, né? ah, Chega do Dudu, principalmente. E acho que a Leila também esquece, cara. Já foi. Acabou. Que cada um siga a sua é isso vida aí. e bola pra frente. Muito bem, meu amigo. Eu fiz aqui uma enquete, né, cara? E a Uhum. enquete deu o seguinte: na dividida de baixíssimo nível entre Dudu e a presidente Leila Pereira, quem tem razão? Leila, Dudu, duas crianças mimadas quando brigam, ninguém tem razão. Quem passa vergonha é o Palmeiras. Até aqui, 65% a Leila Pereira tem razão. É claro que o torcedor do Palmeiras está ressentido, né, com o Eduardo, porque foi ele que arrumou essa parada toda, foi ele que quis essa confusão, né? E está crescendo aqui o duas crianças mimadas, né? Mas enfim, vamos nessa, porque isso aí só não engrandece em nada o nome do Palmeiras, né? Não. Meu caro, o Hércules, que é o pai do Rony, empresário do Rony, ele passou mais de um ano enchendo o saco que tinha proposta, que não sei o quê, porque o Rony reclamando pelos cantos, né? O Rony também se comportando como um menino mimado, porque perdeu a posição de titular. E olha que ele teve oportunidade ano passado, hein? Foi um dos mais que mais entrou em campo, que É o mais que mais jogou. entrou em campo, cara. Exato. Então, e agora, quando o clube se posiciona para dizer que não dá mais, né, ele se coloca no papel de vítima e o empresário, o pai dele também. Liga para jornalista para falar que ele foi afastado da pré-temporada e não foi, né? Andou dizendo que ele não ia ser inscrito no Paulista e foi. Enfim, cara, sei lá, tem que. E o Palmeiras também não pode obrigar o cara a sair ganhando menos, né? Então, só tem um jeito de resolver isso, né? Sentarem à mesa o Hércules, que é um semideus, não é Deus, você sabe disso, da mitologia, e com a super presidente, né, que atrai para si todos os holofotes, e dizer o seguinte: se ele vale 10, o Palmeiras vende por 6, e o clube que contrata pega esses 4 e dá na mão dele para compensar o salário que ele ganha no Palmeiras. Não há outra forma, né? E é interessante entender que futebol não é prejuízo e lucro, não são mercadorias. Parecem ser mercadorias, né? Mas não é a lógica do capital que você compra uma caixinha de óculos por 4, vende por 6, né? Você tem que ver o trabalho que deu para comprar, para ir lá comprar, a gasolina que gastou, botou na prateleira, vendeu por 6. Vendeu por 3,9, é prejuízo. Futebol não é isso, cara. As pessoas precisam entender. Não é assim. Quanto vale um gol do Daverson de Libertadores? Então, isso não tem como mensurar, não tem como colocar em números. Então, esquece. E acho que a presidente do Palmeiras, ela pensa do jeito que ela funciona na vida, né? Vale a pena dinheiro aqui, entra aqui, vai lá. É o jeito que ela funciona. Ela se respeitar isso também. Mas não dá. Então, os tênis precisam sentar à mesa, Palmeiras, o semideus e o Rony e resolver isso. Você não acha, Diego? Eu acho. Eu realmente acredito que chegou o um momento em que assim, a presidente foi muito clara com relação ao distrato, estava ao lado dela ali, estávamos todos cercando ela. Eu acabei me posicionando, não me preocupei tanto em colocar celular para gravar, então eu consegui ficar meio pertinho dela ali, sem esticar o braço, sem nada, e ouvi de primeira mão muitas das coisas que ela falou, né? E essa questão do Rony, para mim, está muito clara. Ela deixou claro que o ciclo dele se encerrou. Ela tem que dizer que o Palmeiras vai abrigá-lo em caso de permanência, mas é uma postura corajosa dela, como sempre, né? Nesse sentido, assim, nessas horas, ela, por ter uma visão do mercado muito diferente, porque ela não veio desse mercado do futebol, ela realmente faz algumas declarações muito diretas. Ela falava o valor do patrocínio, ela fazia questão de falar o valor do patrocínio da Crefisa ao Palmeiras, né, por exemplo, ela citou isso. Ela faz questão de falar que o ciclo acabou. Isso, no mundo do futebol, isso pode ser visto como uma faca de dois gumes, né? Fala assim, porra, mas é como fazer uma lista de dispensa, você está depreciando o jogador. Ou não, cara, você está dando papo reto para ele. Eu acho que isso é o respeito que o jogador profissional. São todos profissionais, ninguém ali é criança, então tem que ser tratado como profissional, né? E ela colocou na mesa, o jogador está à venda. Eu acredito que essa sua. O, o,
o staff, o Hércules em especial, não vão aceitar a saída dele do Palmeiras com uma perda para o Rony financeira muito grande, não vão aceitar. Eu acredito que o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras fez isso com o Lucas Lima, por exemplo, que era um caso meio perdido, né? Você vai pagando um percentual do salário. Eu já ouvi dizer que isso é uma hipótese, mas assim, muito vaga isso acontecer. Eu acho que vai ser mais na Isso eu base da não faria. compensação financeira. Isso eu não faria. Então, Massa, eu acho Então que é fica uma lá. questão de ponta do lápis. Eu acho que é uma questão de ponta do lápis. Não. Se você não vai conseguir vender o cara, você tem que calcular. Ele ganhando salário até o final do contrato, portanto, não é mais barato ele sair? Então, não sei. Eu acho que é melhor pagar metade de um salário do que pagar um salário inteiro. Contudo, o Rony não é um jogador para esse tipo de mecânica, né? Ele é um jogador, não é como o Fagner, que é um veterano, que o Corinthians está pagando parte do salário dele para o Cruzeiro, não é como Isso aí não. o próprio Lucas Lima, enfim, acontece. Mas assim, ele tem contrato, ele pode exigir o cumprimento do contrato dele, ou o Palmeiras paga a rescisão da multa. E neste momento, me parece que é o melhor caminho, de fato, haver uma coisa em consenso. Isso que ela falou de porta da frente, de porta de trás, quem saiu por qual porta, ela tem razão nesse sentido, né? O Rony não tem que sair em litígio com o Palmeiras, não tem que sair brigado com o Palmeiras, mas ele tem que entender que o Palmeiras não quer. Eu volto a citar o Lu Santos, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Então, eu estou sendo honesto com você, né? Por favor. É legal que se toda a relação, todo mundo fosse honesto com todo mundo, né? Poxa, eu não quero mais você, então, com licença, eu vou. Enfim, as questões precisam ser mais bem. A sinceridade só ajuda no processo, né? Então, eu acho que é isso. Isso ali ela tem de bom, de fato. Ela dá o papo reto, ela deu o papo reto. E, cara, chega, assim, a gente tem que saber quando acaba, né, o nosso ciclo nos lugares. Obrigado, Rony. Foi muito fundamental, cara. Comemorei como jornalista o gol de bicicleta do Rony, como não comemorei títulos do Palmeiras, cara, internamente e externamente. E muita gente levantou e aplaudiu, da imprensa, nem palmeirense era. Foi um momento Aquele mágico. momento foi um momento mágico. O Foi Allianz Parque mágico. parou ali. Eu estava lá, foi Cara, demais. foi Então, é maravilhoso isso. aquilo. E boa, né? Vamos guardar Valeu, isso. obrigado. É. Vamos E guardar vamos isso, ver cara, como no que a gente coração. chega no final. Acho que tem um exagero, a galera se ofende muito o Rony. Acho que é um exagero, né? E ninguém é obrigado a abrir mão de dinheiro para ir trabalhar, né? É como se você recebesse uma proposta para guiar um carro pior que o que você tem e ganhar menos. Não faz sentido também, né? Então, Mas certo? Então, escancara, né, é um Massa? Como diálogo, esse, né? esse contrato foi mal feito, né, Massa? Escancara um pouco, Cara, né? hoje a gente chega a essa conclusão, porque o Rony voltou a ser o que era no começo. Agora, aquele Rony que a gente está se referindo aí Sim. até o meio de 22, você fala, pô, o Palmeiras agiu certo, não manteve o cara e tal, mas isso é um olhar que a própria presidente falou, quem vence muito fica inebriado, né? Que é uma coisa que, graças a Deus, e você é testemunha, eu estou aqui falando desde o título do Campeonato Brasileiro do ano retrasado. Olha, o Palmeiras está Uhum. ficando para trás, os rivais estão crescendo e tal, e coisa, e lousa e mariposa. Mas, Lousa e enfim, eu, mariposa. você, o outro, qualquer, ninguém tem razão. O que importa é o Palmeiras. Vamos nessa, a razão é de cada um. Bora! Eu também elogiei muito o Rony, defendi muito o Rony. Cheguei a colocar o Rony no Palmeiras de todos os tempos, por causa do que ele significa, entendeu? Por causa do significado da história pessoal dele, né? Entendeu? Então ele não jogou mais nada e futebol é momento, como Futebol diria é isso. Nicola Ratchop chamava a gente lá no hotel, Hum. lá onde o Palmeiras se concentrava, na Rua das Palmeiras, no Lorde Hotel, e falava assim: Manzini, vem cá, Manzini, futebol é momento. Ele vestia um terno de seda, cara, alinhadão. Outro Terno de sujeito. seda é brincadeira, hein? Cara, ele emprestava dinheiro e tal, sabe como é? Uma espécie de Leila Pereira de outro tempo. É, Então, e aí, cara, hoje isso é legal, não é ilegal, tá tudo certo, tudo funciona dentro da lei. Outro sujeito muito elegante era Januário D'Alessio, que usava o Januário terno de D'Alessio. acordo com a cor do carro. Então ele tinha Mercedes, algumas, e ele usava o terno de acordo com. Ele vinha com o terno com a mesma cor do carro.
Era um negócio muito interessante. Bom, meu caro, começou o Viu ano, né? Facundo? Viu É Facundo lá, aí, Massa? é isso. E aí, me conta tudo de Facundo Torres, hein? Parece moleque bom, hein? Cara, ele, não sei como é que o nosso espectador aqui imagina o Facundo. Ele não é um jogador alto, ele não é um jogador que transparece ser forte, ele parece bem pequenininho, mas ele parece, assim, no tamanho dele, forte ali, né? O jogador de futebol ele é forte de outro jeito, né? Ele é forte de outras maneiras, não é musculoso, né? Tirando o Hulk e alguns outros, né? Não, mas ele é um cara que parece bem jovem, mas muito articulado, me transmitiu uma sensação de ser um cara inteligente, assim. Eu entendo que saber se comunicar é a habilidade um do ser humano, né? A nossa sociedade é construída em torno da comunicação, e quando o cara se comunica bem, para mim passa a impressão de que ele vai fazer outras coisas bem, né? Juntando o DVD dele, o DVD dele com o que eu vi pessoalmente, eu fiquei com uma impressão muito boa. Um cara muito decidido, um cara que falou muito claramente as coisas, entendeu português 100%. Eu entendo 100% do que ele fala em portenho, em espanhol da Argentina e do Uruguai, né? Montevideo e Buenos Aires, eles falam uma mesma língua, e no entorno ali, né? Uma mesma língua, e é bem específico. E por acaso é o espanhol que eu entendo melhor. Então, eu achei engraçado os colegas, eu falei, pô, entendi uma palavra, não sei o que lá. Tipo, eu falei, cara, esse espanhol eu entendo melhor até que o Abel falando, para ser sincero. Mas é uma particularidade minha. Mas o que ele expressou nesse espanhol bem argentino, bem uruguaio dele, foi bem legal. Me passou uma impressão boa, falou que pode jogar em todas da frente, o que me passou uma impressão muito boa. E pelo menos nos vídeos do YouTube que eu vi, passou muito essa impressão. Falou da MLS, que é uma liga de muita intensidade física, que ele aprendeu a melhorar a velocidade dele na MLS, que ele sabe que o Palmeiras é um time que contra-ataca muito, que isso vai ser importante, mas ele entende que o Palmeiras também não é um time só assim. E uma das razões que ele veio para o Palmeiras, inclusive o Bielsa deu os parabéns a ele por fechar com o Palmeiras, as opções que eles tinham. O Bielsa jogou que era melhor, que é um lugar onde ele vai se desenvolver muito. Concordou que a Liga do Brasil, o Brasileirão, é muito mais forte do que a MLS, não precisa nem falar, mas enfim. E escolheu o Palmeiras porque acredita que ele possa crescer, possa um dia isso possibilitar ele a ir para a Europa, a ter mais espaço na seleção. Achei legal ele ter falado essa questão da Europa também, um para de hipocrisia. O sonho de nenhum desses sul-americanos é vir jogar no Palmeiras, né? O sonho desses caras, pode até ser que um palmeirense, tipo o Veiga, queira jogar no Palmeiras, mas o Facundo, o torcedor do Penharol, não acordou pensando, meu Deus, meu sonho é jogar no Palmeiras. Não, não é. E beleza que ele falou que não é, e que ele cumpre o contrato dele muito bem para ser vendido de para a Europa. Mas é isso, é um jogador que chega pedindo espaço, se dizendo pronto para jogar, está inscrito. Não sei se participa do jogo, falou que teve pouco contato com o Abel pessoalmente, até porque o Abel, a única foto, primeira foto do Abel em 2025 trabalhando em loco foi hoje. Aliás, o Abel estava passando muito uma vibe fim de férias, né? Tipo, mas parece tipo vim direto da praia, nem passei em casa. Tava com a cara amassada, cabelo mal cortado, barba por fazer. Depois já teve foto dele à tarde cortando o cabelo com o cabeleireiro barbeiro ali do Palmeiras. E ele já está de volta a ser o velho Abel. Mas Abel é curioso, né? Se você pegar as apresentações dele, eu vou até tentar fazer essa montagem. De quando ele chegou em 20, começou a temporada 21, começou a 22, começou a 23, o nível de envelhecimento dele, cara, é assim, olhos visíveis, cara. Realmente o estresse que o Palmeiras traz envelhece, desgasta as pessoas. E o Abel já está indo para sua quinta temporada, né? É isso? 20, 21, 22, 24, 25, quinta temporada começando no Palmeiras. Ele realmente mostra os desgastes, cara. Então, muita gente fica cogitando, né? Será que é o último ano do Abel? Será que vai ter mais? Não sei. Viu uma quadra de pádel? Sabe o que é pádel, Massa? Aquele Sei. jogo que o Abel joga? Vi a quadra de pádel que fizeram para o Abel e para os portugueses ali na academia de futebol, ó. Acabaram de cobrir, se o Abel não vai ficar mais um ano, gastaram dinheiro à toa ali, porque a quadra de pádel tá. Se quiser É. fazer uma partida da Olimpíada ali naquela quadra, se o pádel virar esporte olímpico, pode fazer ali que tem capacidade, cara. Coloca no navio, na esquadra e manda de volta, né? Eles Manda e a mais. quadra E junto. manda o boleto, né? Também. Manda o Claro, boleto também, também, porque né? ali foi um bom investimento. É isso. Bom, meu caro, boas suas colocações a respeito do Facundo. E termina o ano, começa um outro, o Palmeiras com uma escalação igualzinha, né? Do ano que terminou. É o Everton, Marcos Rocha, provável Palmeiras.
Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno Rios e Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. O Facundo provavelmente vai estar no banco, Paulinho só em março, comecinho de abril, não foi inscrito no Paulista, e temos nomes no Paulista como Atuesta. E o torcedor fica muito preocupado, né? Porque o Palmeiras se enrola, né? Se enrolou, esperou, esperou, esperou. O Andreas tomou um taco. E o Andrés fez um. Você viu o que ele fez hoje, cara? Ele pegou uma bola na saída de bola do Fulham, parecido com, não é parecido com o lance do, do Daverson, mas é muito. É incrível. Ele pega a bola de costas para o gol onde ele ataca, vira o passe dentro da área, dá no pé do adversário, gol do adversário. E aí tem muita gente fazendo, né? Ainda bem que se livramos dele e tal, o Palmeiras se livrou dele. E cara, agora tem que agir rápido, né? Ou sei lá, não pode demorar muito, senão a gente já viu esse filme, né? Começa bem o Paulista, vai esperar um pouquinho mais, espera um bocadinho mais, aí vem lá o agosto sangrento, quando foi ano passado, pimba, faca. A presidente falou sobre isso, que ela ficou bastante incomodada, achou que saiu muito cedo das Copas e tal. Mas o que você está achando desse início de ano e começo de Campeonato Paulista aí? Queria que já tivesse o 9, queria que já tivesse outro volante. Mais do que outro volante, queria que já tivesse o 9. Eu acho que Cara, esse cara, é é. assim. Eu gravei um vídeo mais cedo para as minhas redes sociais em que eu falo que por 35, 30, 35 ou 40 milhões de euros você tem que vender o Vitor Reis. Por quê? Porque a diferença técnica no que diz respeito à capacidade de vencer partidas que um defensor como o Vitor Reis vai te trazer é boa, mas ela é pouca comparada com alguns jogadores chaves da linha de frente. Você ganha fazendo gols acima de tudo, né? E não é por acaso que o mercado precifica bem diferente os defensores dos atacantes, né? Eu acredito que tem que vender o Vitor Reis, porque, cara, a diferença técnica que ele pode trazer não compensa o custo-benefício de você segurar, entendeu? Não, não vale o valor. Um atacante já é um caso diferente. Eu acho que você tem que vender um atacante por um preço muito mais alto, porque você vai precisar contratar outro e você vai precisar pagar caro em outro, né? É claro que você não vai contratar o Endrick pelo mesmo valor, mas por metade do valor do Endrick, você tem que contratar alguém, né? Então, eu acho eu acho totalmente certo você vender o Vitor Reis por 30, 35 ou 40, vai ser 35 com os penduricários ali. E acho certo você contratar um centroavante caro. Se esse centroavante caro vai te resolver a vida, cara. Porque, cara, é aquele negócio do lucro que a gente começou falando. Ah, Dudu deu prejuízo, Dudu deu lucro. Mano, É, é o valor. Cara, se o cara me decide partidas. Que nem, por exemplo, vou falar um custo-benefício bom pra caramba. Lucas Barrios, cara. Jogou pouco aqui. Mas, pô, ele definiu classificação em 3 jogos seguidos da Copa do Brasil, fez o pivô do gol da final. Porra, esse cara não foi importante, Palmeiras? Ah, não, mas o jogou Barcos, né? pouco, custou caro. O próprio Barcos, cara. O próprio Barcos. O Ale- Palmeiras, aquele ano que teria caído mais feiamente, não fosse o. Talvez não tivesse ganhado a Copa do Brasil. Enfim, cara. Centroavante é item de primeira necessidade para um time que almeja ser campeão. é, Você tem que isso. ter um bom centroavante para você ser campeão. Um cara jogando muito bem, que é o Rony, cara, que estava fazendo os melhores momentos da vida dele e servia naquele esquema. Ele era um grande centroavante? Nunca foi. Mas ele era Nunca foi. totalmente eficaz e eficiente. E o Palmeiras tem que ter um É, jogador que não seja o Rony, que precisa fazer o máximo, o melhor momento da sua vida para ser. O Palmeiras tem que ter um bom centroavante. Tem que ter um bom centroavante. é. Não adianta nada esse caminhão de dinheiro, cara. Não adianta nada. Pois é, e aí fica assim, né? O Palmeiras quer contratar o John Arias, o Fluminense não quer vender aqui para o Brasil. O Vila Sante, pá, o empresário faz o movimento e o Palmeiras não se mexe. O Andrés tomou toco, né? E isso aí lá atrás, né? Isso aqui foi o Beto Palestra, meu amigo, que mandou aqui. Tati Castellanos, não deu. Wallace, não deu. Matheus Henrique, não deu. Né? Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Palmeiras fez ofertas e não conseguiu contratar. Nem estou discutindo se seriam úteis, estou falando de movimentos do Palmeiras no mercado, né? O Borré não deu, Matheus Pereira, né? Falou com o empresário e tal, não andou.
né? Também se falou aí no Bernabé e acabou ficando no Tem um monte, Internacional. Diego Costa, pô, tem vários caras que você pode citar aí que o Palmeiras se Então, interessou e trouxe. então, acho que isso é que deixa as pessoas preocupadas, né? Não que Não por acaso. esse elenco não seja competitivo, ele é competitivo, ele foi vice-campeão brasileiro, ele tem condições de, sem chegar ninguém aí, ganhar o estadual, né? Mas não dá, Sim. mais para frente não vai dar. Então, seria bom ter as coisas ajustadas, principalmente o 9. Eu tô com você, fechei com você, cara. 9. Tamo junto. Certo, Diego Iota? Nos vemos Tamo então na junto. quinta-feira. Já teremos visto esse time do Abel Ferreira estrear contra a Portuguesa e teremos muita coisa para falar. Graças a Deus começou a temporada, Massa, porque é muito legal falar de futebol, cara, sempre um prazer enorme, mas assistir o futebol para poder falar é melhor ainda, né? Então, que É, saudade de um joguinho, não, Massa, que e tem uma saudade. coisa que me incomoda demais, que é no final de ano, aquele jogo de festa do Zico, festa do Renato, festa do João. Puta, cara, dá uma depressão isso, É cara. deprimente, cara. É deprimente, Deprimente, cara. deprimente, deprimente. Dá realmente E normalmente tristeza, eu não você vejo. vem de um embalo. Se o É, seu time foi campeão, você ainda vem de um embalo assim, é, faça qualquer coisa aí, caguei. Agora, se o time é foi esse. mal, perdeu o título, você fala, Nossa, cacete, ainda sou fica obrigado a ver isso, cozinhando, cara. fica É, cozinhando. Aí vem Copinha, primeira fase, contra o puta Redenção, que pariu. contra o A Já copinha Custou, também. futebol e samba. Né? Aí depois, né? Certo? Já Palmeiras e gostou Uri futebol e Geller, samba? O melhor time, cara. não é? Sensacional. É um time explorador, Imagina né? É, O já custou em alto mar com futebol e é, samba. Ele ia se isso. jogar, cara. Ele ia Não aguentar ia o dia dar inteiro. Ele certo. ia se jogar no mar É, gelado. os tubarões iam dançar lá no pagode. Bom, então é isso, Diego Guatalima. Nos vemos na quinta-feira, certo? Ó, sabadão, o primeiro sábado de fevereiro tem estreia aqui no canal. O Diego não sabe quem é e eu não vou contar, mas Rapaz, que ela loucura. é craque. Ela bate uma bola de primeira. Vai Ih, ser rapaz. legal. É, o Massa e ela. Expectativa. A Expectativa. semana do Palmeiras, a revista do Palmeiras, no sábado, primeiro sábado de fevereiro, vocês não perdem por esperar, tá bom? Oh, e eu não Um sei grande mesmo, beijo. galera. O Massa não tá. Ah, Não antes de. sabe Você vai mesmo mandar e um não vai beijo? saber. Manda aí. Ó, você falou uma pessoa maravilhosa. Tem uma amiga chamada Camila Paulus. Eu trabalhei com ela numa agência de comunicação chamada PROS. Nem sei mais que é do meu tempo que está na PROS. A mãe dela, Massa, se chama Cleusa. Ela é nossa espectadora aqui. Gosta muito do programa que aquele japonesinho faz com o Careca. Então, tanto o japonesinho quanto o Careca estão aqui Boa, dona Cleusa. mandando um grande abraço, um grande beijo para a Camila e para a dona Cleusa, que é palmeirense fanática e gosta de acompanhar a gente aqui. Dona Cleusa, recomenda para os amigos, para as amigas, para a família. Estamos sempre aqui, agora 2 vezes por semana, tá bom? E um beijo para a Camila, que é uma amiga sensacional. Era companheira de aula de yoga, na época que eu trabalhava lá. Era uma turma muito Ah, que legal. legal. Eu era ruim de yoga, viu, Márcio? Mas eu ia em toda aula, cara. Eu adorava. Pois é. Adorava. Não dá. Se eu fizer aquela posição lá da yoga, eu fico uns 3 dias sem levantar. Eu não sei Dona qual você está Cleusa, falando, mas cabe para todas, cara. Cabe para todas. é difícil demais. Dona Cleusa, um abraço do Massa e um beijo do Gordo, certo? Valeu e careca. E de cavanhaque. É isso. E de De óculos. cavanhaque. O Massa é referência, né? O cara tá perdido aí, pede para parar a informação. O sujeito fala: tá vendo aquele gordinho careca? Entra à esquerda. Aí o cara fala: qual deles? Aquele de óculos. Ah, tá. É, Mas eu não sei qual é. É de cavanhaque. Pronto, agora é pronto, né? porque ali perto do Allianz Parque, né, Massa? Falar que é um gordinho careca, você É, não tá estreitando muito ali, né? Se falar só é, gordinho, é, então, meu Deus do céu, cara. é, tá certo. Boa, então voltaremos na quinta-feira já com a estreia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um grande abraço a todos, obrigado. Deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário, ativa o sininho da notificação, vem para o Apoia-se também, dona Cleusa, venha para o Apoia-se também e você pode ser assinante aqui do nosso clube de membros, tá? É super fácil de fazer, você sabe, é facinho de fazer.
Valeu, Diego. Obrigado, gente. Amanhã tem pré Valeu. e pós-jogo. Quinta-feira tem MM de novo. Sexta, 2 toques. E aí a gente vai se falando. Valeu. Boa. Valeu.